Olá, meu nome é Salomão Osteto, eu sou cirurgião dentista e a minha área de atuação é implantodontia. E eu tô aqui hoje para mostrar para você uma das grandes técnicas, uma das técnicas mais revolucionárias que surgiram nos últimos tempos da implantodontia, que é a técnica All-on-4. Então eu particularmente sou adepto de trabalhar casos totais em implantodontia, ou seja, pacientes edêntulos sem enxertos ósseos. E a técnica All-on-4 ela serve justamente para isso, para simplificar os tratamentos e para a gente realizá-los de forma mais rápida, mais eficaz, sem a necessidade de enxertos ósseos. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a técnica All-on-4. Quais são os dois principais benefícios da técnica All-on-4? São duas grandes vantagens em se realizar essa técnica. A primeira delas é o fato de a gente inclinar os implantes. Os implantes posteriores eles são inclinados e eles fazem um tangenciamento do seio maxilar, ou seja, a gente vai desviar do seio maxilar. E por que isso é tão importante? Porque aí agora a gente vai entrar numa região óssea de grande qualidade, que é o pilar canino. Então a gente inclinando o implante, a gente vai fugir do seio maxilar. Essa é a primeira vantagem, a gente não vai precisar enxerto ósseo. E a segunda grande vantagem, então, é o fato de a gente colocar esse implante inclinado em região de pilar canino, ou seja, a região óssea da maxila com a melhor qualidade existente. Então, o implante vai ser instalado em osso nativo, no próprio osso do paciente e ainda numa região de boa qualidade óssea. Então, a gente vai evitar o enxerto em seio maxilar e a gente vai colocar esse implante numa região de boa qualidade óssea que provavelmente, muito provavelmente, vai nos levar a torques altos desses implantes e que vai nos possibilitar a carga imediata. Então olha que interessante, a técnica All-on-4, a gente vai evitar enxerto ósseo e a gente vai conseguir a carga imediata. Dois grandes benefícios que a gente não conseguiria se fosse fazer enxerto ósseo. O que eu quero deixar bem claro para você que está aqui me assistindo é que o nosso grupo, nós não somos contra os enxertos ósseos. Claro, a gente sabe que a literatura científica, a gente já está comprovada a validade dos enxertos ósseos, principalmente a previsibilidade de enxertos em seio maxilar. O sinus lift é uma técnica já bem preconizada e bem sedimentada na literatura. Eu mesmo, a minha monografia de especialização, a minha dissertação de mestrado e tese de doutorado foram sobre enxertos em seio maxilar. Então a gente não veio aqui e nunca, em nenhum momento, a gente vai falar mal dos enxertos ósseos. Mas a gente vai mostrar que existem alternativas, que existem técnicas com uma vasta literatura científica bem consolidada no mundo, já de muitos anos, praticamente 20 anos já, bem sedimentada essa literatura, para você aí na sua clínica começar a trabalhar sem enxertos ósseos. E é isso que a gente busca aqui no Brasil principalmente. A gente quer criar uma comunidade grande para simplificar os casos. O Brasil é um país de edêntulos, né? Muitas pessoas no Brasil precisam receber casos totais e a gente está aqui para criar uma grande comunidade para trabalhar sem enxertos ósseos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos para a parte técnica. Então é isso aqui que a gente busca. A gente busca inclinar os implantes, desviar do seio maxilar e obviamente que nós vamos ter um cantilever, né? Nós vamos ter um cantilever, nós vamos ter uma extensão posterior da nossa barra metálica. Mas a biomecânica, os estudos de biomecânica já comprovaram que se a gente tiver aproximadamente ali 2 dentes em cantilever, ou seja, um segundo pré-molar e mais um molar, a gente pode ficar tranquilo porque todos os estudos de biomecânica já nos validaram que a gente pode ter essa extensão de cantilever. Então, continuando aqui, esse aqui é o primeiro caso que eu fiz na minha vida de carga imediata em maxila. Para vocês terem uma ideia, isso faz muitos anos, mas foi o meu primeiro caso. E por que eu coloquei 7 implantes na maxila? Porque foi a filosofia que eu aprendi na especialização e acredito que hoje ainda seja uma filosofia muito ensinada nas especializações. Existe um grande receio de se fazer ainda carga imediata em maxila, a maioria das especializações tem esse receio, então a filosofia é uma filosofia de quanto mais implantes a gente instalar, melhor. Foi a filosofia que eu aprendi. Então, num caso de maxila como esse, eu coloquei quantos implantes couberam, coloquei 7 implantes, todos os implantes aí cônicos travaram todos com 60 newtons, foi feita a carga imediata, mas o que eu sempre digo, coitado do paciente, né? O paciente nunca pôde higienizar aqui entre os implantes. O paciente com certeza não conseguia higienizar. Então essa talvez seja mais uma ainda das vantagens da técnica All-on-4, onde os 4 implantes, a gente tem apenas 3 espaços para o paciente higienizar por baixo da prótese. Mais aí um fator
vantajoso da técnica All on 4. E tudo começou, eu sempre gosto de mostrar essa imagem, né? Tudo começou comigo lá em Bauru. Eu tive um grande mestre que foi o professor Franciscone e foi bem interessante na época, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse foi o meu primeiro caso de All on 4 que eu fiz lá em Bauru, né? Onde a gente tem uma história bem bacana para contar. A história lá em Bauru, quando durante o mestrado, a gente tinha muita clínica, né? A gente atendia realmente os pacientes. E esse caso foi um caso que, durante o planejamento, eu cheguei para o professor Franciscone e falei para ele, professor Franciscone, ó, aqui a gente vai fazer enxertos ósseos bilaterais, enxertos em seio maxilar bilaterais, a gente vai colocar alguns blocos aqui na frente, vamos aguardar 6 meses, nós vamos colocar de 6 a 8 implantes, aguardar mais 6 meses. É isso que a gente vai fazer para essa paciente. E ele, né, com toda a sua simplicidade, né, já estava muito à frente, sempre muito à frente do seu tempo. Ele falou para mim, olha Salomão, vamos resolver o problema dessa coitadinha essa semana. Nunca vou esquecer, ele se referiu à paciente coitadinha porque lá em Bauru, né, a maioria dos pacientes lá da universidade são pacientes carentes. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os implantes inclinados. Aqui na frente a gente faz o approach palatino, coloca o implante um pouquinho mais para trás, porque lá tem osso, e a gente resolve o problema dela essa semana. E foi o que aconteceu, né? A gente resolveu o problema da paciente em uma semana. E aí, a partir desse momento, então, virou uma chave na minha cabeça e eu comecei a estudar muito a técnica All on 4. Interessante que nesse mesmo período que eu estava lá em Bauru, o próprio Paulo Maló, que é o autor da técnica, é o português autor da técnica, estava lá em Bauru também, fazendo o doutorado dele com o professor Franciscone. Eu acho que o mundo todo aí conhece o professor Franciscone como um dos grandes mestres aí da implantodontia. Então foi isso que aconteceu. A partir daí tudo mudou na minha vida, né? Esse foi o meu primeiro caso. Aqui faltou um mini pilar angulado, mas a distribuição dos implantes ficaram legais. Foi o meu primeiro caso da minha vida e a partir daí eu não parei mais, né? Não parei mais a partir daí. O objetivo aqui desse vídeo não é mostrar artigos, mas eu quero só mostrar para você que interessante, ó. Esse é um artigo do professor Branemark e do Svensson de 1995 e a gente pode observar que esse artigo aqui foi avaliada a taxa de sobrevivência das próteses fixas, que eram instaladas sobre 4 implantes e sobre 6 implantes. Então, durante 10 anos se fez essa avaliação, né, de taxa de sobrevivência de 10 anos de todas as próteses instaladas sobre 4 ou sobre 6 implantes. E o resultado disso foi que a taxa de sobrevivência foi a mesma para as duas situações. E olha que interessante, esse caso aqui é um caso de mais de 30 anos. Esse caso é um caso de mais de 30 anos. Então quem começou a colocar 4 implantes, na verdade, foi o professor Branemark, né? Quem nos contou e quem nos deu esse nome, quem aperfeiçoou a técnica dos 4 implantes foi o Paulo Maló, inclinando os implantes, né? O próprio Krekmanov foi alguém que também começou com a inclinação dos implantes, mas olha que interessante, o professor Branemark já há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, já colocava apenas 4 implantes em maxila e em mandíbula. E olha que interessante esse caso clínico de mais de 30 anos em função. 3,5 diâmetro, o implante em maxila de 3,5 de diâmetro por 5 de comprimento, ou seja, implante curto. É claro que nessa época não se fazia carga imediata, né? Os implantes eram colocados aí, esperava a osso-integração. Mas um caso como esse, 30 anos em função, hoje em dia, lógico que tudo está diferente, a gente usa implantes mais longos na região posterior, a gente utiliza implantes inclinados na região posterior e o objetivo é a carga imediata, né? Então, fazendo aí agora, vamos trazer a importância dessa técnica para o nosso dia a dia clínico. Então, você imagina que chega um paciente na sua clínica, um paciente edêntulo, e esse paciente fala para você que ele já foi em 4 ou 5 profissionais e que todos os profissionais propuseram a ele enxerto ósseo em seio maxilar, aguardar 6 meses, colocar implante, muitas vezes blocos ósseos na região anterior, talvez, e um caso aí para finalizar em 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e 2 meses, sendo que vai ter que usar uma prótese provisória, né, uma prótese provisória removível durante todo esse período e ainda vai ter que passar por mais uma cirurgia, né, que seria a cirurgia de reabertura. E aí você imagina esse mesmo paciente chegando na sua clínica e você fala para ele, olha, nós vamos resolver o seu caso em 1 semana ou nós vamos resolver o seu caso em 3 dias e a gente não vai fazer enxerto ósseo, a gente vai fazer a carga imediata e tudo vai ser mais simples. Então você imagina quem que esse paciente vai escolher para receber o tratamento. Então essa é a nossa onda, essa é a nossa motivação hoje no Brasil, levar muitos profissionais a fazerem menos enxertos ósseos. Porque o melhor osso que existe
é o osso do próprio paciente e tudo é uma questão de análise tomográfica, de observação tomográfica. Quando a gente começa a trabalhar com a técnica All-on-4, com as técnicas sem enxertos ósseos, os nossos olhos começam a enxergar muito mais estrutura óssea do que a gente enxergava antes. Agora, a gente sabe que as especializações brasileiras, a gente tem praticamente aí 2 anos e meio para cumprir todo o cronograma de uma especialização e a gente precisa aprender os enxertos ósseos. E é o correto, a gente tem que aprender os enxertos ósseos. Mas na minha opinião, a especialização ela deveria ter mais 1 ano para que aí a gente fizesse esses 2 anos e meio fazendo bastante enxerto ósseo e pelo menos mais 1 ano para daí a gente começar a fazer sem enxerto ósseo. Né? Tem um caso muito interessante que durante a minha especialização eu atendi o meu pai. Né? O meu pai eu levei lá para a minha especialização de implantodontia há muitos anos. E é interessante porque o meu pai, o planejamento foi fazer enxerto de seio maxilar bimaxilar bilateralmente. Então a gente fez os enxertos, só que durante os enxertos, um dos lados, eu lembro que eu rompi a membrana sinusal do meu pai. Olha que interessante, na hora então o que me foi proposto foi tirar um bloco aqui do mento, parafusar dentro do seio maxilar e aí aguardar 6 meses para depois colocar 6 a 8 implantes e depois finalizar o caso. Então olha que interessante, o meu pai teve que passar por isso, né, teve toda essa recuperação e hoje, quando eu pego esse exame do meu pai, essa panorâmica, essa tomografia, eu vejo que era um caso clássico para a técnica On-4, clássico, que nós teríamos resolvido em 3 dias. Então, agora eu quero mostrar para vocês então, a diferença, né, entre trabalhar sem enxerto ósseo e trabalhar com enxerto ósseo. A gente tem aqui um desenho, né? Isso aqui foi feito por um grande colega aí, o Fernando Giovanella. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o seio maxilar pneumatizado, onde a gente tem algumas opções de tratamento. Então, a gente tem aqui a opção, né, de fazer o enxerto em seio maxilar, né, enxerto dos 2 lados. Depois do enxerto maxilar, então, a gente aguarda 6 meses e aí depois, então, a gente vai fazer a instalação dos implantes. Depois dos implantes instalados, então, a gente vai fazer uma reabertura e vai colocar a prótese. Então, vejam que interessante. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar para mostrar para vocês, então, que a gente tem os seios maxilares. A gente vai fazer o enxerto em seio maxilar. Depois de feito o enxerto em seio maxilar, nós vamos aguardar 6 meses para que ocorra a incorporação óssea. Depois disso feito, nesse período o paciente continua usando a mesma prótese total que já utiliza. Depois disso então, a gente vai colocar os implantes, né, fazer uma nova cirurgia, fazer uma nova incisão e colocar os 6 implantes. Colocou os implantes, a gente não faz carga imediata e implantes instalados sobre enxertos. Então a gente é obrigado a aguardar o período de osso-integração, que para maxila, num caso como esses, mais 6 meses de espera. E aí após isso então, a gente vai fazer aí uma reabertura, né? Vai fazer uma incisão, reabrir e aí fazer os procedimentos de transferência para entregar a prótese. Então a gente tem aqui enxerto em seio maxilar, aguarda 6 meses, coloca os implantes, aqui tá escrito 4 meses, mas a gente gosta de aguardar 6 meses, reabertura e prótese. Então a gente tem 3 cirurgias, mais de 1 ano de tratamento e durante todo esse período o paciente usa uma prótese móvel total, uma prótese provisória. Na técnica On-4, por outro lado, o que a gente vai fazer? A gente não vai instalar implante nesse osso da região posterior da maxila, que é um osso mais pobre, uma qualidade óssea pior. Então a gente vai colocar o implante em região de pilar canino, que é aquela região que vale ouro na nossa maxila, aquela região que tem qualidade óssea e que vai nos proporcionar torques maiores do que a instalação de implantes em região posterior. Então a gente tem aqui os implantes inclinados tangenciando o seio maxilar, instalando o ápice do implante lá, muitas vezes próximo à cortical da fossa nasal, ou muitas vezes até 1 a 2 milímetros dentro da cortical da fossa nasal, caso a gente deseje mais torque ainda. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar esse implante está instalado em região de qualidade óssea, região de pilar canino, esse é o grande segredo. E aí então, instalando os mini pilares, né? Instalando os mini pilares angulados da região posterior, geralmente 30 graus, pode ser até 17 graus, mas geralmente a gente instala os 30 graus. E os mini pilares retos, né? Mini pilares ou mini abattements, como preferir chamar. E retos na região anterior. E aqui então a gente tem uma única cirurgia e a prótese podendo ser finalizada em 3 dias, né? Podendo ser finalizada em 3 dias, podendo ser finalizada em 1 semana, ou o paciente já recebendo uma prótese provisória no dia da cirurgia. Então realmente é uma técnica que veio para facilitar muito os nossos casos clínicos, que é a técnica All-on-4. Como eu falei para vocês,
Eu sou um adepto da técnica All-on-4. A técnica All-on-4, ela gera um benefício muito grande para os pacientes, porque é uma técnica onde não existe mais enxerto ósseo. Ele é uma técnica muito bem documentada na literatura. Como eu disse para vocês, o meu desafio aqui no Brasil é que pelo menos 100 pessoas por mês decidam trabalhar sem enxertos ósseos. A gente é uma comunidade muito grande, a gente tem uma equipe chamada GRAM, que é uma equipe que trabalha sem enxertos ósseos, a gente discute casos clínicos no nosso grupo, a gente faz congressos, a gente tem feito congressos de odontologia e a nossa intenção é divulgar essas técnicas no Brasil. Lembrando que a técnica All-on-4 começa pelo aquilo que a gente chama que é o procedimento standard, né? Que são implantes convencionais, 2 retos na região anterior e 2 inclinados na região posterior. E quando a gente começa a ter as maxilas muito atróficas, a gente ainda tem depois a possibilidade de colocar os implantes zigomáticos, né? O All-on-4 híbrido, ou 4 zigomáticos, que seria o All-on-4 zigoma, mas tudo começa com o standard, né? Fazendo o All-on-4 standard, usando implantes mais longos, tangenciando o seio maxilar, e esses implantes sendo convencionais, você vai realizar muitos casos que antes não realizava. Então a minha missão de estar aqui com você é essa. Então eu queria pedir, caso você tenha gostado aí do vídeo, para se inscrever no canal, para você também curtir esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Nosso objetivo agora é levar a implantodontia de casos totais para um outro nível, né? Trabalhar com os pacientes idênticos de forma mais simples, de forma mais eficaz e totalmente amparados na literatura científica. Então olha que interessante, hoje a gente tem aqui a literatura científica nos dando todo um suporte para realizar o sonho dos pacientes. E nós estamos aqui no meio, nós somos essa conexão para realmente facilitar esses tratamentos. Qualquer coisa me procura, eu estou aqui para te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.